Sabe quando a gente ouve as palavras Estado, governo e administração pública e parece que é tudo a mesma coisa? Pois é, muita gente usa como se fossem sinônimos, mas na verdade são conceitos bem diferentes. E entender essa diferença é assim fundamental para a gente sacar como um país realmente funciona. Então, vamos juntos desvendar esse quebra-cabeça. Para começar, que tal um pequeno enigma? O que um Estado e uma bicicleta podem ter em comum? Pode parecer uma pergunta meio estranha, eu sei, mas essa analogia vai ser a nossa chave para entender tudo de um jeito bem mais claro. Vamos nessa? E a resposta, olha, pode surpreender. A resposta é quase tudo. Pensa assim, a bicicleta inteira, a pessoa que está pilotando e a própria jornada. Todo esse conjunto é o que a gente vai chamar de estado. É a estrutura completa, a coisa toda, que é permanente. Ok, falando de um jeito mais formal, o Estado é essa estrutura completa. Ele é considerado uma pessoa jurídica, sabe? Uma entidade com direitos e deveres que é reconhecida tanto aqui dentro do país quanto lá fora. É basicamente a organização permanente de uma nação. E para essa estrutura toda existir, ela precisa de três peças que são essenciais, não dá para separar. Primeiro, o povo, ou seja, as pessoas. Segundo, o território, que é o espaço físico, o chão. E terceiro, a soberania, que nada mais é do que o poder de tomar as próprias decisões sem dever obediência a ninguém. Se faltar um desses três, simplesmente não existe Estado. Vamos lá, uma checagem rápida aqui. Essa afirmação que está na tela, ela está correta? Vamos pensar um pouquinho naqueles três pilares que a gente acabou de ver. Exatamente. Verdadeiro. São esses três elementos que, quando estão juntos, formam a base, o alicerce de qualquer Estado. Beleza, então. Conceito fixado. Agora vamos descobrir quem é que está no comando dessa bicicleta. Então, se o Estado é a bicicleta e quem pilota, o governo, seria o quê? Bom, ele é a mente dessa pessoa. É o cérebro que toma as decisões e define para onde ir. Isso mesmo. O governo é quem de fato define a direção. É ele que decide os objetivos, que traça os planos e que dá os comandos políticos. É o grupo de pessoas que, de forma temporária, ocupa o poder e decide para onde a bicicleta do Estado vai pedalar. E olha que interessante essa definição aqui na tela do grande jurista L. Lopes Meireles. Ele diz que o governo é a expressão política de comando. Ou seja, é quem estabelece a rota, quem define a vontade política que vai guiar a nação. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o governo define os rumos e ele tem uma certa liberdade para escolher como agir. Isso é o que a gente chama de poder discricionário. Mas atenção, não é uma liberdade total, não. Ele precisa sempre respeitar as regras do jogo que estão escritas na Constituição. A responsabilidade dele é, antes de mais nada, política. Certo, então já temos a estrutura, que é o Estado, e o cérebro, que é o governo. Mas, né, de que adianta um cérebro cheio de ideias e planos se não existem músculos para fazer a coisa acontecer, para de fato mover os pedais? É exatamente isso que a gente vai ver agora. E é aqui que entram os músculos. A administração pública é todo o conjunto de órgãos, entidades e agentes, como os servidores públicos, por exemplo, que executa as decisões do governo. Se o governo decide construir um hospital, é a administração que vai lá, faz a licitação, contrata a empresa e fiscaliza a obra. É a força que move os pedais da bicicleta. E essa citação, de novo do Hélio Lopes Meireles, resume isso perfeitamente. A administração é o aparelhamento do Estado, a máquina criada para prestar serviços e atender às necessidades da população, como saúde, segurança, educação. A função dela é servir, e de forma neutra e técnica. Ok, agora que a gente já viu as peças separadas, vamos colocar uma do lado da outra. É geralmente aqui que a confusão acontece, mas com essa comparação vai ficar tudo muito claro, pode ter certeza. Dá uma olhada nessa tabela. A atividade do governo é política, ele escolhe os caminhos. Já a da administração é neutra e totalmente amarrada à lei. Ela só pode fazer o que a lei manda ou permite. A conduta do governo é independente, mas a da administração segue uma hierarquia clara. E, por fim, a responsabilidade. A do governo é política, perante o povo e a Constituição. A da administração é técnica e legal, pelos atos que ela pratica. Beleza. Agora que a gente já conhece cada uma das peças, chegou a hora de montar esse quebra-cabeça e finalmente ver a imagem completa de como essa grande engrenagem funciona. E aqui está a frase que amarra tudo de vez. Pensa só, a administração pública é o instrumento.
O Estado é o dono desse instrumento e o governo é quem decide como e para que esse instrumento vai ser usado. É uma definição perfeita que conecta os três conceitos de uma vez por todas. Com esse modelo em mente, fica uma pergunta para reflexão. Na bicicleta que a gente observa no dia a dia, será que o cérebro, o governo, está dando comandos claros? Será que os músculos, a administração, estão executando com eficiência? E a estrutura, o Estado, está sólida para aguentar a jornada? A partir de agora, a gente tem uma ferramenta de análise nova para entender melhor o mundo ao nosso redor.